Nesse vídeo eu vou explicar como é que funciona o React para não programadores, ou seja, a ideia é fazer vídeos onde quem não é programador ou quem é da área de humanas e quer saber como funciona, ou até quem sabe desenvolver alguma coisa para uma ideia que tenha, consiga fazer o desenvolvimento por si só, não precisa contratar nenhum programador. Principalmente para fazer algum protótipo de alguma ideia que tenha, que deseja iniciar uma startup, você precisa desenvolver algum protótipo para botar no mercado. Isso daqui vai ser suficiente, não precisa entender de ciências da computação, de engenharia de software, nada. Dá para fazer alguma coisa para validar a ideia em forma de protótipo. Claro que não vai ter a mesma capacidade de usuários que uma aplicação desenvolvida por grandes empresas como Netflix, Google, Facebook, mas vai ser possível iniciar o projeto e validar a ideia. Então, um site que qualquer um pode acessar, não precisa nem criar uma conta, é o codesandbox.io. Simplesmente clica aqui, create a sandbox, it's free. Eu vou começar aqui, ó. Eu vou escolher aqui desenvolver em React. Tem várias formas de desenvolvimento aqui no site, mas como a gente não precisa entrar na parte muito técnica, vou desenvolver aqui em React, que eu acho que eu consigo mostrar de uma forma rápida como que você pode desenvolver uma aplicação e evoluir essa aplicação depois. A ideia aqui é eu vou criar um to-do, né, um aplicativo de to-do. Então a gente precisa ter um campo para entrar com a tarefa, um outro campo para inserir a tarefa e uma lista das tarefas. E também um botão para falar se ela está completa e excluir a tarefa. Então, basicamente, quando eu cliquei no React, no botão do React, a gente vê esse código padrão aqui. Na direita aqui a gente tem o nosso URL. Então, se abrir uma outra aba do browser e clicar aqui, ó, ela vai ser carregada. Então, você pode usar essa página, pode em qualquer lugar, no celular ou outro computador, pode enviar para alguém testar, vai funcionar. Eu vou usar aqui o desenvolvimento que eles oferecem. Você pode diminuir a tela, aumentar a tela, clicar nesse botão aqui para remover. Então dá para desenvolver o básico daqui. O que a gente precisa saber agora? Por enquanto a gente não precisa se preocupar com as dependências, porque tudo que a gente precisa já está aqui. O que a gente precisa ver aqui? O app, tem alguns arquivos aqui, funciona igual qualquer arquivo no seu computador. O app é a nossa principal componente. Então o React ele é separado por componentes. Então deixa eu ver como que é melhor para explicar. O index é a parte de entrada da nossa aplicação que vai simplesmente colocar o componente na tela. Então a gente não precisa se preocupar com isso agora. Então o app é o principal componente. A gente pode ver aqui o que está escrito aqui. Hello Code Sandbox. Está escrito aqui também. O que a gente consegue ver aqui são tags HTML e cada tag HTML tem sua função. Ou seja, no caso aqui, Hello Code Sandbox, H1 que é o header 1, que é o principal header. A gente pode criar vários headers e tem vários níveis de header. Cada header tem o seu estilo. Isso pode ser modificado também, mas não é importante agora, então eu vou remover tudo. Tá. A nossa aplicação agora está vazio, né, óbvio, mas a nossa aplicação vai ter aqui no topo vai ter um formulário, e eu vou misturar inglês com português, mas é só porque agora eu estou fazendo um vídeo todo em português. Um formulário para entrar com o dado e uma lista. Então logo de cara a gente já pode imaginar que vai ter dois componentes. Para criar um outro componente, eu posso usar o mesmo arquivo, e por enquanto eu vou usar o mesmo arquivo para a gente conseguir ver tudo na tela. Se eu falei que isso tudo aqui é um componente, então vamos
duplicar isso, tá? Eu só posso ter um componente default, no caso é o app. Então eu removi o default daqui desse componente copiado. E eu não posso ter dois componentes com o mesmo nome, por isso que está falhando lá. Então eu vou colocar aqui um componente chamado form, tá? Então, bom, meu arquivo voltou funcionando do jeito que estava antes, mas eu ainda não estou usando o form, tá? Qualquer componente que eu criar, isso aqui de novo é um componente, então qualquer componente que eu criar, eu posso usar aqui como se fosse desse jeito aqui. O nome do meu componente, barrinha, fecha e já era. É isso. Abre tag, fecha tag e o nome do meu componente. Então, meu componente chama form, eu usei form. É óbvio que eu estou usando a mesma estrutura que eu tinha antes. Então, aqui no meu componente form, eu vou ter aqui um input. E nesse caso eu não vou usar div. Eu vou explicar aqui a div ou spam. Qual a diferença? A gente pode usar div para tudo ou spam para tudo, tanto faz. Eu vou usar spam e botão. O div ele cria um bloco que quebra a linha automaticamente e o spam ele cria um bloco que não quebra a linha. Então ele vai ser só o tamanho do texto. É só isso. Então o meu form renderizou aqui, ó, input e button. E o meu app, ele renderizou o form e a lista. Então, simples assim, a gente consegue criar um componente que consome outro componente. Nesse caso, a gente pode dividir nossa tela em vários componentes, se a gente quiser. E na lista, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso duplicar aqui meu componente. Eu vou criar um list, um componente chamado list. Aí eu vou lá no meu componente principal e falo list. Então eu coloquei meu list aqui. Como meu list é cópia do form, ele ficou parecendo que eu tenho dois forms aqui. Mas eu vou colocar aqui um list. Só para a gente saber o que está renderizando. Ou seja, eu tenho aqui um componente app com dois componentes internos, form e list. Então, dessa forma, a gente já tem um esqueleto do que vai ser a nossa aplicação. Lógico que eu não quero ver isso daqui. Eu preciso ver o meu input no HTML, porque aqui isso tecnicamente não é HTML. Isso chama JSX, JSX em inglês. Então, o JSX, mas ele parece muito HTML. Então, comumente a gente tende a chamar isso de HTML. Porém, tecnicamente não é HTML. Então, se você pesquisar no HTML, como faz para colocar um label, um form, é a mesma coisa aqui. O JSX faz muita coisa parecida com o HTML. Então, aqui nós vamos fazer aqui, ó, a tarefa. Nem precisava desse label aqui, hoje em dia é comum. Eu não vou colocar um label. Eu vou deixar mais simples. Eu vou colocar só um input aqui. Olha que bonitinho, já apareceu um input aqui, né? E eu vou colocar um botão. Nesse caso, como o input e o button são componentes e não blocos de código, eu posso remover os spams, eu não preciso dele. E eu vou colocar um botão aqui, que vai ser salvar. Tá? Então eu tenho aqui, ó, na minha aplicação já um input e um botão salvar. Simples assim. Agora na lista. Na lista eu vou querer listar aqui eu vou listar aqui em divs, tá? Cada div dessa vai ser, isso daqui vai ser o meu cartão, como se fosse meu post-it, meu cartão de tarefa, né? Então, a minha div aqui vai ser a tarefa X, tá? Só que aqui vai ser um H3, eu vou colocar um H3 aqui, que vai ser meu cabeçalho da minha tarefa. E do lado, eu vou colocar um spam aqui, para ficar mais fácil. Um spam, e do lado do meu spam vai ter um botão
chamado excluir ou completo, tá? Ok. Nesse caso, eu tenho aqui um div. Então, o que eu vou ter que fazer depois? Cada tarefa que eu incluir, eu vou duplicar isso daqui para cada tarefa que ele vai incluir. Então, vai ficar uma lista com tarefas aqui. Simples assim. Tá. É lógico que não tá bonito ainda. Isso tem como a gente criar um estilo. Mas só que o estilo é uma coisa que não é necessária agora para desenvolver. Depois a gente pode evoluir aqui essa aplicação. Lembrando que o seu sandbox vai ser esse aqui, a URL dessa aqui. Então, caso você precise voltar a editar esse sandbox, você pode usar essa URL. É legal usar o login do GitHub. Então, cria uma conta no GitHub e usa o login lá. Porque senão vai ficar um sandbox anônimo. E não é muito... É legal você poder recuperar e alterar esse sandbox depois, né? Eu vou aqui autenticar com o meu login do GitHub. Ok, eu loguei. Ele foi lá para os meus sandbox, ficou minha carinha aqui. Eu vou alterar aqui para to do... vamos ver aqui. To do React. Ok, eu tenho agora um sandbox chamado To Do React, autenticado com o meu usuário. Então é simples, eu posso voltar quantas vezes eu quiser e editar esse arquivo, tá? Voltando aqui para a aplicação. Então é isso que eu vou querer, no input, um botão salvar, e cada vez que eu salvar eu vou adicionar um item na lista. Então eu vou para o lado já de como que eu pretendo aqui na minha aplicação gravar esses dados, tá? No React, a gente tem um negócio que chama state. Então, como que a gente inicia um state? Eu uso essa variável, esse nome aqui, const. Eu vou criar aqui um state chamado tasks, ou tarefas, tanto faz. Você pode escolher qualquer nome aqui, tá? Tasks e set tasks. Esse é o padrão que a gente inicia um estado em React. Então, quando eu for digitando, no caso aqui, ó, foi rápido demais, então deixa eu remover aqui. Eu não tinha esse use state definido, eu só tinha o React como import aqui. Então, isso foi muito rápido, eu deixo fazer de novo. Para iniciar um state, eu preciso colocar qual vai ser a variável que meus estados, todas as minhas listas vão ser gravadas nesse nome aqui. E o setState é a minha função se eu quiser alterar o estado, tá? Então, eu vou colocar igual use state. Esse editor aqui já me dá a opção aqui para auto-importar, né, o use state. Então, eu vou clicar aqui, ou dar enter, ele vai fazer direto. Então, esse é o meu estado. Eu posso definir um valor default para o meu estado, já para eu iniciar o estado daquela forma. Eu vou definir esses dois colchetezinhos aqui, abre e fecha colchete, que é para iniciar uma lista vazia. Uma lista em JavaScript, ela é separada por colchete. Por exemplo, se eu quiser fazer uma lista de 1, 2, 3, esse é uma lista que tenha 3 entradas com os valores 1, 2, 3. Ela pode também conter outros tipos de dados, por exemplo, textos. Tipo isso. Então, isso daqui é uma forma de lista, esse aqui é outra forma de lista. Mas isso não é muito importante agora, que a gente não precisa entrar no detalhe técnico, só mostrando como é que funciona. Aquele reclama aqui está declarado, mas não está usado ainda. Quando a gente vê essa listinha, provavelmente tem algum problema, mas é porque eu não usei ela ainda. Bom, esse é como eu vou, onde eu vou criar e armazenar minhas tarefas. Ok. Agora, eu preciso que
os dois componentes consigam entender essas tarefas, tá? Uma forma é eu passar essa tarefa para o componente. Então, vamos chegar aqui, eu vou falar que a minha lista, ela vai saber quais são as tasks, tá? Esse é o formato. Eu posso escolher qualquer variável aqui, eu só vou usar a mesma variável que é para... Aqui pode ser qualquer nome que eu estou passando para a lista como propriedade. Então, eu vou pegar a tarefa que está registrada no app e passar para a lista. A lista, ela vai receber essa tarefa, só que agora eu não tenho ainda como obter essa tarefa, porque eu não estou falando para ele que eu tenho as minhas propriedades definidas, props. Props é o jeito que no React é o padrão que a gente usa. Então, eu vou falar que eu vou extrair a tasks, a variável tasks que eu defini aqui. Se eu tivesse escrito aqui tarefas, eu teria que escrever aqui tarefas, porque aí sim esse nome está conectado com esse. Eu vou extrair o tasks do props. Props é a minha variável de propriedade. De novo, é um padrão, uma convenção usar nome props aqui. Podia ser qualquer nome, mas eu estou usando a convenção. Bom, eu agora passei o que eu tenho nas tarefas do app para a lista. Então, aqui na lista eu preciso fazer o quê? Para cada tarefa, repetir isso daqui. Como que a gente faz isso no React? No React a gente abre e fecha chaves. Só para começar a digitar aqui dentro, eu vou falar tasks.map. Então, eu vou mapear cada item que eu tiver na minha variável tasks, eu vou mapear ele para esse template aqui, ok? É meio confuso agora, mas vai ficar claro daqui a pouco. Aqui eu posso botar qualquer nome de variável também. Então, no caso, chama tasks é a minha lista. Então, eu vou mapear ele. Então, o que o map faz? Ele passa por cada item da lista e converte em outro item. Se eu quiser converter, eu posso transformar esse item em outra coisa. Então, só que eu preciso definir uma variável para eu trabalhar com ela aqui dentro do map. Então, eu chamei ela de task, porque task é um item de tasks, né? É óbvio que dentro da lista de tasks eu tenho task. Então, foi por isso que eu coloquei isso dessa forma. Aqui dentro, eu falo, então pega cada item, coloca nessa variável task. E aqui eu vou fazer a mágica acontecer. Eu vou fazer o seguinte, abre e fecha colchetes também. Bom, eu posso quebrar a linha. E eu tenho que retornar o meu template. Então, eu vou fazer return e vou colocar o meu template aqui dentro do return. Só deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais entendível. Bom, quebrei o template aqui. Óbvio que a aplicação está funcionando, mas nada acontece aqui porque eu não tenho nada nas minhas tasks. Minhas tasks estão vazias, então não tem nada para mapear para o template. Deixa eu remover esse template que só era para encher linguiça. E pronto. Não tenho nada sendo listado. Como que eu faço para saber se está funcionando isso? É só vir aqui, ó. Vou colocar um item. Quebrei a linha, não precisa. Salvei. Apareceu. Salvei é Ctrl S ou Command S se você está no Mac. Se eu botar mais um item, 2 itens. O que está acontecendo aqui? Cada item da minha lista está sendo repetido o template que eu defini aqui. Então, para cada task da minha lista tasks, ele está mapeando para esse template. Então, se eu botar aqui mais um, 3, o que vai acontecer? Mais um aqui. Se eu remover todos, bom, minha lista está vazia. Agora eu preciso adicionar o item na variável. Como que eu faço isso? Eu tenho que, no meu form, né? Eu tenho que, aqui, eu digitar um texto. Quando eu clicar no salvar, eu tenho que pegar esse texto, colocar na minha tarefa aqui e pegar o texto, colocar na minha tarefa, que automaticamente o React vai escrever essa tarefa nesse template, tá? Eu vou fazer primeiro o botão salvar sem salvar nada.
Vou salvar qualquer valor na lista e depois a gente extrai o valor do input. Então, quando eu der o onClick, tá? OnClick no salvar, o que eu vou fazer? Eu vou avisar o meu componente aqui, meu app, que eu salvei. Então, como que eu faço isso para avisar ele? Eu vou chamar aqui o props de novo, props, tá? Props, eu posso extrair, vou fazer do mesmo jeito para ficar o mesmo padrão, tá? Const, eu vou extrair uma variável que eu ainda não criei, de props. E eu vou passar essa variável para cá, ou seja, toda vez essa variável vai ter uma função atrelada a ela. Então, toda vez que eu clicar no botão salvar, ele vai chamar essa função. Só que essa função eu vou declarar no meu app. Então, como que eu faço isso? Eu preciso declarar uma função chamada addTask. E como que eu declaro essa função? Dessa forma aqui, muito estranha, porém, como a gente cria uma função. Parênteses, flechinha, bloco. Isso chama bloco, isso chama arrow function. Eu estou criando uma arrow function, esse é o nome técnico, mas basicamente é isso. Uma função é criada dessa forma. Se você aprender isso daqui, pode criar quantas funções você quiser. Então eu vou passar esse addTask para baixo aqui para o meu form. Meu form vai receber esse addTask, tá? Então eu vou agora usar um novo nome, que não vai ser o mesmo, só para mostrar que eu posso usar qualquer nome que eu quiser aqui. Só que nesse caso, quando eu vou passar aqui meu onSave no form, ele vai valer a mesma coisa que meu addTask no app. Então, aqui, ó, eu criei uma função addTask, passei para o form como onSave. Então, aqui no form eu pego ela como onSave e eu salvo ela aqui. Ou seja, quando eu der um onClick no salvar, ele vai chamar onSave. OnSave está vindo no props, e o props são as propriedades que eu passo no meu componente. Só que quando o onSave for chamado, na verdade ele está chamando o addTask. E como que a gente adiciona uma task? A gente vai fazer o seguinte: setTask, porque aqui é a função que eu tenho que chamar para alterar a minha lista, tá? setTask vai ser, ó, aí aqui tem um trickzinho aqui, ó, uma manha do JavaScript vai ser as minhas tasks atuais, ou seja, reticências task. Isso significa que eu vou pegar as minhas tasks atuais, vou manter elas, tá? Desculpa, isso é uma lista, então tem que ser um colchete. Vai ser as minhas tasks atuais mais um novo número aqui. Vou botar 1 aqui porque não vai afetar nada. Ou seja, toda vez que eu clicar no salvar, ele vai adicionar 1 na lista aqui, ó. 1. Na segunda vez ele vai adicionar mais 1. Na segunda, na terceira, na quarta, e o que acontece? Minha lista vai aumentando aqui. Só que não vai ser aqui, vai ser dinâmico quando eu clicar no salvar. Vamos testar agora. Salvar, salvar, salvar. Olha só que beleza. Então eu posso adicionar quantas eu quiser. Não é muito útil desse jeito, porque todas elas têm o mesmo valor. E aqui que está a parte legal. Quando eu clicar no salvar, né, eu preciso chamar o onSave, mas eu preciso mandar o que está digitado aqui no input. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse vídeo está ficando um pouco longo. Eu queria terminar em menos de meia hora. Vamos ver se eu consigo. Eu preciso extrair o valor que está digitado aqui no input. Como que eu faço isso? Eu tenho que pegar o value, mas eu tenho que gravar ele em algum lugar, senão eu não consigo mandar ele para cá, né? Então, como que eu faço isso? Com o state. Então, o state é o estado de qualquer coisa que eu queira gravar dentro de um componente. Esse estado aqui, essa variável, só vai valer dentro do componente. Da mesma forma que eu criei o state em cima, aqui no app,
eu vou criar aqui. Então vai ser o meu texto, text, set text. Ok, eu vou dar um use state para iniciar com o valor vazio. Ele vai iniciar o meu texto com valor vazio. Eu preciso falar aqui o input text. Então ele aqui tá meu input text, valor vazio. Deixa eu ver, tem um problema aqui, ó. A gente pode identificar. Set text tá definido, mas não tá usado. Tanto faz para mim agora, tá? Então eu vou agora eu cliquei no refresh aqui para limpar a minha tarefa. Tá? Então, quando eu clicar no salvar, eu quero extrair esse texto e mandar pro onSave. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, onClick, então vamos lá. Eu quero passar, toda vez que eu receber um onClick, então eu vou criar uma arrow function aqui, que eu vou chamar o onSave. Então, toda vez que eu receber um onClick, eu vou chamar o onSave, mas eu vou passar o text para ela, né? Olha só, dessa forma, o texto que eu digitei aqui vai ser enviado pro onSave, que na verdade está chamando no task. Só que, como agora eu vou enviar o texto, eu preciso receber ele aqui em cima. Eu posso chamar de qualquer coisa, mas eu vou chamar aqui em cima de task, só para mostrar que não é esse nome que é passado só o valor, e eu posso extrair esse valor como qualquer coisa, tá? Tasks. Então, quando eu receber o add task, eu vou receber a task. Nesse caso, task. Então, eu vou pegar a minha lista atual, espalhar os itens aqui que eu já tenho na lista e adicionar mais um no final, que é o meu novo task. Dessa forma, ele vai atualizar o state, e como o state foi atualizado, ele vai mandar o list atualizar, porque o list está atrelado ao state tasks. Então, isso é a parte legal do React. Com esses 3 componentes aqui, a gente pode fazer a lista. Aqui tem um problema, deixa eu ver. Se eu defino o value aqui, ele não vai funcionar direito como eu quero, ok? Deixa eu chamar o onChange, que é quando eu alterar o texto, eu vou dar um setText no value atual. Então essa é a manhãzinha do React, tá? Eu vou digitar text. Nesse caso, olha só que legal no React. Deixa eu listar o texto aqui. Se eu quiser listar um texto dinâmico no React, eu coloco ele aqui, tá? Ó, o meu texto, ele inicia com um vazio, tá certo? Com um texto vazio. Então, não tem nada para mostrar aqui. Eu coloquei esse texto bem antes do input. Só que conforme eu vou digitando... Opa! O que é esse erro? Blá, blá, blá. O que tá acontecendo? Não sei se é isso. Faz tempo que eu não mexo dessa forma, porém, vale a pena investigar. Vamos ver. Ok. Refresh. Provavelmente esse velho aqui tem mais coisas do que eu preciso. Tá, esse daqui então eu vou chamar ele de de evento, tá? Event.currentTarget.value. Esse é o... provavelmente é isso. Então, ok, é isso mesmo. Então, assim, esse eu fazia tempo que eu não mexia no objeto assim direto, então eu esqueci esses passos. Ok. Então, quando a gente chamou um change, é um evento com um monte de coisa aqui dentro, que ele explica o que evento que aconteceu para causar o change. Mas a forma que a gente pega o texto digitado é dessa forma. Então, só precisa saber disso mesmo. Aqui eu vou remover isso, porque eu não quero, cada vez que eu digitar, atualizar o texto aqui em cima, tá? Então, eu vou remover aqui. Bom. Ok, então toda vez que eu estou digitando, a variável text está sendo alterada. E
essa variável text fica aqui esperando o clique acontecer. Quando acontecer o clique, ele vai mandar esse valor para cá, tá? Então vamos lá, mandou para lá, mandou para lá, mandou para lá. Então eu vou já terminar esse vídeo aqui porque está ficando longo e depois eu vou continuar no próximo vídeo a melhorar isso daí, melhorar o estilo, implementar o excluir, implementar o completa. Vou melhorar essa aplicação. Mas vamos lá, onde eu parei. Eu quero agora botar esse texto que eu digitei aqui como título da minha tarefa, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou começar aqui, eu não vou deixar ele completo. Eu já estou salvando o texto aqui, tá? Eu vou depois evoluir esse objeto, mas por enquanto vamos salvar só o texto. O texto já está sendo enviado aqui, de certa forma, pelo task, ou seja, cada texto que eu digito, cada vez que eu clico no salvar, ele manda o texto pro task aqui, né? No caso, para cada uma das tasks, ele está sendo adicionado na lista por aqui, ó. Então, se eu digitar ABC e clicar salvar, o ABC está sendo salvo aqui. Então, vamos lá. Eu já tenho ele aqui, ou seja, como que eu listo ele na tela? Só mandar o task aqui, ó. Chaves, pego essa variável e falo, escreve ela aqui na tela para mim. Olha lá, já atualizou tudo que eu tinha na tela. ABC, vamos escrever mais um teste aqui. Vou escrever meu nome, Rodrigo, escrever meu nome, finalizar minha tarefa, o vídeo. Ok, bom, finalizei o vídeo. Essa é uma forma bem simples, mas esse componente aqui, a divisão que faz o React por componentes faz isso ser bem simples de criar uma aplicação, porque se você imaginar cada componente isolado na sua aplicação, você consegue melhorar consegue fazer sua aplicação toda codificando apenas pequenos blocos, né? Então, o ideal é separar a aplicação em componentes e aí você consegue codificar pouco cada um dos componentes para que ele faça o que ele tem que fazer sem muita complexidade. Aqui foi o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre essa série do To-Do. Então, vamos fazer aqui um aplicativo de To-Do para qualquer pessoa que não é programador conseguir programar de um jeito bem simples, sem muito technique, sem instalar nada no computador. Essa aplicação aqui vai rodar tudo aqui no browser. E, mais legal, você pode mandar o link que você receber aqui, porque o seu provavelmente vai ser diferente do meu, para qualquer pessoa e usar isso em qualquer lugar. Se você quiser mandar para sua mãe testar, para o seu pai testar, isso é legal. As pessoas, quando começam a ver as coisas, ficam bem... Sua mulher, seu marido, tanto faz, sua namorada, ficam bem felizes de ver, nossa, como que você faz isso? Legal. Ou não, às vezes a sensação é exatamente o contrário dele. Eles não se isso daí é fácil de fazer, mas você sabe que como que é feito por trás é bem interessante. Então por hoje é isso. Eu vou fazer depois um vídeo evoluindo essa aplicação aqui, tá bom? Obrigado por assistir. Espero que você consiga iniciar o seu protótipo do seu produto ou até mesmo aprender a programar partindo desse início, que melhor do que perder tempo instalando coisas, entendendo complexidades, é ver como que a aplicação funciona logo de cara. Um abraço, valeu!